Gente, estamos aí para o oitavo sync de pareamento, né, do primeiro sync local de 2025, que aconteceu lá mesmo, no finalzinho de 2024, com o nosso querido Braz, eu e Vânia, presentes lá no Lago do Manso, Chapada de Guimarães, Mato Grosso. De lá para cá, houveram experimentos com pareamentos significativos, mas o que realmente ganhou tração é esse aqui que está acontecendo, né, entre o Thiago Rossi e o Braz. A gente tem usado, então, quer dizer, ele acabou virando a referência para a gente matriciar esse blueprint Web3GG, né? De se empreender em rede de forma complexa, gerando inteligência coletiva na base do P2P, né? Entendendo como é que essa dinâmica ela conversa com tudo que é macro, né? Está estabelecido, sistematizado, institucionalizado, enfim, está sendo fascinante, acredito eu. Tá? E hoje, a gente, além de fazer um check-in, na sequência, você já comenta para você como se tivesse feito um pit stop, né? Comenta para você como é que está para você, o que efetivamente, até o presente momento, né, foi significativo para você nessa exploração, né? Por quê? Porque na sequência nós vamos fazer memória. Da memória, hoje nós vamos dar um mergulho, sabe aqueles mergulhos tchum, bem rápido, assim, vamos fazer um sobrevoo bacana e vamos aprofundar um pouquinho mais alguns aspectos. Tá bom? Eu estou chegando bem no dia, da hora que eu botei a bunda aqui, ao invés desse notebook, tem sido um sync atrás do outro, basicamente. Eu tive que dar uma saidinha, acabei me atrasando, não consegui me encontrar com o Thiago, que está aqui, mas ele também se atrasou, mas enfim, não tem problema, isso acontece. Tá? E tá tudo, gente, num fluxo extremamente intenso, caudal pra cacete, tá uma pororoca gigantesca, quanto é lado. Não aconselho vocês a saírem no environment, né, na ecologia do Rerê, sabe? Você antes de entender o que está acontecendo, tem tudo quanto é lado, assim, tá, tá lindo, tá lindo. Então é isso. Então estou chegando bem e vou passar aí para o Thiago, que foi o primeiro a aterrissar comigo aqui. Querido, seja bem-vindo aí. Faz seu update, faz seu check-in e aí dá já o seu parecer de pit stop, né? Pit stop, quer dizer, a exploração que nós estamos fazendo aqui. Fique à vontade. Beleza. Valeu, Vini. Boa noite, pessoal. Boa noite, Brás. Boa noite, Ágota. É, Bom, eu chego bem também no fluxo multiloco, multilíndio, com novas frentes de trabalho, novas coisas acontecendo, tanto que não deu nem tempo de eu botar a natureza das coisas no GG23, que tinha um monte de coisa para preencher lá na Celo, né, do round de DeSci. E aí eu falei, cara, não tenho perna para isso agora dentro da natureza das coisas lá, só eu que falo inglês, então eu fiquei restrito ali, mas é bom que eu vou poder estruturar melhor as coisas pro próximo round, já sabendo de antemão o tipo de informação que eles vão pedir. Mas chego feliz também com tudo que está acontecendo, apesar de não conseguir acompanhar tanto o que está acontecendo no Rerê, porque quando eu entro ali no grupo, parece que, sabe, quando você se joga debaixo de uma onda, só que a onda tá reverberando embaixo, e aí você é jogado de um lado para o outro, quase que te entorta a coluna, te joga para lá, para cá. Então é mais ou menos assim. Sinto quando eu tento olhar as coisas lá, mas acho que faz parte também. Então, e chego aqui pensando, pedindo no sobrevoo aí, no mergulho rápido, igual entrar em piscina gelada, tem que ser de cabeça. Acho que a coisa que mais marcou até então, dentro essa pegada diferente, essa aproximação diferente, que esse sobrevoo diferente, que é, na verdade eu não chamo de diferente, né? Talvez diferente não seja a palavra certa, mas ah, não tradicional, não convencional da forma como o mundo é hoje, da gente se apropriar e parear e espelhar com a história, né, do peer-to-peer, de pessoa a pessoa, né? Antes de mesmo de ir para falar de projeto, falar de, né, essas coisas. Então, acho que isso foi o que mais marcou, de tentar.
entender realmente como que funciona um peer-to-peer mesmo, né? Essa conexão, como gerar essa conexão, como aprofundar essa conexão antes da gente ir depois para o P2Proj, Proj to Proj e tudo mais. Então, e fica aí a dica para quem estiver assistindo, ou para quem estiver ouvindo aí também e ainda não leu. Eu também não terminei de ler, mas Urucumacuã é sensacional. Estou lendo, estou gostando bastante e fica a dica aí para quem quiser, para não só falando do Brás, mas como uma reflexão também da nossa própria história, da história, né, do povo brasileiro e por aí vai, assim, dessas mitologias e das histórias que povoam nossa mente, povoam o nosso povo. Acho que é isso. Bom, vou jogar para o Água, tá, que foi o segundo a chegar, foi 10 segundos antes do Brás, mas chegou antes, então vai lá, Água. Opa, valeu, Thiago. Nossa, que chiquinho. Bacana, assim, de acompanhar. O Brasil mandou Urucumacuã. Que nome, hein? Quero realmente ler, assim, e desbravar mais esse universo. Fiquei super curioso. Hum, chego contente em poder estar aqui compartilhando com vocês de novo. É um espaço que realmente tem sido incrível, Vini, de acompanhar, assim, muitos insights, né? A imaginação vai longe, é um trabalho muito bem sistematizado também, e isso ajuda muito a se poder interagir, ser propositivo. Então, tenho gostado de acompanhar essa jornada aqui. Então, chego contente por isso, né? Poder compartilhar esse espaço hoje. E chego um pouco loucão também, cara, pouco dominando meus tempos, né? Isso que o Vini falou, a gente tinha uma chamada mais cedo, aí ele atrasou, aí eu atrasei, aí ficou nessa coisa, então tô meio ainda nesse imbróglio interno de me ajustar ao meu próprio tempo, assim, né? Sair do tempo avesso a mim, às vezes, né? O tempo da correria, o tempo e tentar centrar em outras coisas. Então, chego, acho que é ansioso um pouco a palavra. E passo então para o Brás. Oi, 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 oi. Você está mutado. Ficou no mudo aí. Você continua mutado. Você continua mutado. Tô mutado ainda? Não, agora você não está mutado. Agora você está mutado. Ah, agora tô funcionando. Agora você não está mutado. Está funcionando. Agora tem que abrir a sua imagem. Só que quando abre a imagem, você muta. Você está mutado ainda. Você está É, mutado, querido. A gente está te ouvindo, não. é, E agora? Agora agora sim, a gente ouve. não se preocupa com a imagem, não. Vai Ah, nessa. bem, eu chego mutado, desmutado, num fluxo assim também muito doido, que eu não esperava passar por isso nesse momento chuvoso, de final de chuva, né? Mas tá sendo assim muito gratificante, porque eu estou podendo experimentar essa onda do que é a loucura do macro querendo engolir o micro e de uma maneira bem é, integrativa, né? Então, tenho me dividido, me dedicado 50% para a Orca e 50%
para a associação. Então está sendo assim uma tarefa árdua, né? Precisava de mais 2 Braz aqui para dar conta do recado. E estou feliz com essa nossa jornada, porque é ela que está me dando essa visão, né, de como integrar e me reintegrar a essas dinâmicas, porque fazia tempo que eu não tinha esses embates, né, de ter que resolver coisas que de repente não são minhas e eu tenho que assumi-las em relação ao afunilamento que a gente já vinha falando antes em relação à Oca, mas ao mesmo tempo para um ambiente muito mais amplo, é, muito maior, né? Tipo, começar recontando todas as histórias daqui mesmo, é, combatendo essa questão da poluição, que quer queira, quer não, aqui nesse lugar remoto, a gente começa a perceber com muita voracidade. Então, assim, no decorrer das nossas conversas, eu vou inteirando o, a todos dos acontecimentos. Eu acho que no momento é isso. Eu tenho muita coisa para falar, mas como hoje o nosso propósito é sermos mais minimalistas, né? Então, eu passo a bola para o senhor Vini. Valeu, queridos. Vamos fazer a memória agora, Thiago. Compartilha, por favor, o Miro aí, né? Vamos fazer a memória. Vocês três vão fazer a memória, tá? Pega aquele recorte que ficou na retina da sua memória. Tá? Tipo assim, porra, do que a gente explorou aqui, isso aqui, pá, grudou em mim. Isso aqui não ficou meio nebuloso. A gente entendeu o que ficou nebuloso, o que não grudou, o que você não pegou, né? Ali na hora. Vai ser importante. Vocês estão ouvindo, né? Se eu cair, energia elétrica, tá? Se eu cair, cair tudo. Tá chovendo e tá trovoando. Aí caiu tudo. Então vamos lá, Thiago, querido. Compartilha aí, por favor. Começa a fazer a sua memória. Carregando aqui. Bom, eu acho que no meu caso a memória, o que a gente estava falando, né, Vamos lá. tem a ver com esse daqui, que é o que está na minha memória ainda, o que está mais impregnado ainda, tá nisso aqui ainda. Acho que o meu cérebro não está trabalhando nesse mapa aqui ainda, que é o P2P, P2Proj, Project to Proj, nas micronarrativas, né? Tentando se encontrar no meio disso tudo aqui. Então, você quer que faça um apanhado geral de tudo, Brás? Ou Vini? Ou, Não, não precisa fazer apanhado geral, não. Vai tá, da onde o que ficou para você, o que está processando ainda, o que sim, está decantando, coisa e tal. Fica à vontade. sim. Tô decantando isso daqui ainda, tentando trabalhando em segundo plano, acho que minha cabeça, né? Mas isso aqui também ficou da última sessão, né? De principalmente essa parte aqui, né? Do como que como que a Oca e o Brás se relacionam, depois o Thiago é, com, com, com a Oca, que ainda está muito incipiente, e tentando, né, conversar isso aqui. Isso aqui ainda está decantando, ainda, igual o Vini falou. Aí tem É vários isso. aspectos, tá? Aí tem uma dimensão relacional, transacional. Uhum.
entendendo que a relação que o Brás estava tendo com o PA Quilombo era uma relação do micro para o macro, e estava numa dinâmica relacional e tinha que transformar isso num transacional, porque é uma organização, está no macro, né? E a gente Uhum. fez várias explorações nesse sentido, né? Para vocês, como é que vocês transacionam entre essas coisas, criando sensibilidade para perceber essas diferenças, essas dimensões, entendeu? Porque aí você consegue pisar, você consegue dar uma pisada no chão, sabe? Que te dá uma sensação que você está caminhando, de que você não está pisando em ovos, né? Então, Uhum. é muito por aí. Mas, enfim, se você quiser fazer mais algum comentário, tá tranquilo. Senão você já passa ou para o Braz ou pro Ágata. Eu acho que é isso, sim, só ainda decantando mesmo, né? Essa questão do transacional aqui, por exemplo, transacional, relacional aqui, e por aí vai. Mas é isso, passo para o Ágota. E aí, se quiser que foque em alguma parte específica daqui do mapa, é só me falar, o Ágota. E Brás também, Ah, por sua massa. vez. Show, mano. É, bom, do nosso último encontro, lembro que a gente pesquisou bastante sobre as relações, né? Não sei se foi o último encontro de todo mundo, mas o último encontro que eu tava é isso. A gente investigou como o PA Quilombo e o Brás mantinham relações, né, institucionais e pessoais. A gente explorou também, lembro que tiveram alguns elementos, né, que a gente selecionou. O Brás trouxe imagens também, né, dos animais. Cada um de nós trouxe, né. O Vini estava focado na questão das micronarrativas e macronarrativas. O encontro todo, né, foi permeado por esse tema. E me lembro da sensação de ser um espaço de acolhimento, né? De às vezes até alguma questão ainda em processo, né? Então tinham gradações, camadas. E bom, acho que por enquanto um pouco isso. Se eu lembrar de mais coisas, vou retomando também ao longo do papo, pessoal. Passo agora para o braço. E desmutar. Pronto. Bem, gratidão, Ágota. Pois do nosso derradeiro sync, eu lembro que nós ficamos aqui nesse, nesse mapa onde está o relacional e o transacional, onde a, a OCA se comunicar, projeto do micro para o macro, né? A OCA se relacionando com o PA Quilombo, eu me relacionando com o PA Quilombo. Então, assim, deu uma deu um start, assim, né? E ficou muito na memória a questão das amarrações em é, tudo que se for dimensionando, né? Hoje mesmo eu já tive a oportunidade de abrir um espaço para falar com o ex-presidente do PA Quilombo acerca da relação da OCA com o PA Quilombo, né? Que, do meu ponto de vista, era muito mais de comunicação, porque o PA Quilombo necessitava de alguém que pudesse fazer essa ponte, né? Entre PA Quilombo e as mídias sociais, PA Quilombo e a, as instituições, enfim.
Conversei com ele, ele assimilou a ideia. Vamos criar um documento para isso, é, amarrando, porque só assim eu posso ter esse tipo essa relação transacional com a natureza das coisas, né? Como e também com a Ágota, né? A fim de dar visibilidade a- às propostas é, e ao pensamento da Oca, né? E aproveitando o ensejo assim em primeira mão, né? Junto à Greenpeace, é, eu vou ter que apresentar uma nova proposta, onde eu vou ter que focar especificamente a questão é, da irrigação do campo de vetiver barra berçário de mudas, né? Porque o negócio era para ser uma pequena iniciativa, o negócio está crescendo, crescendo, crescendo assim, e eu tenho a sensação de que realmente essa ideia vai ser o carro-chefe, por enquanto, da OCA, ao ponto disso é, tomar muito mais o meu tempo e possivelmente trazer mais para perto das nossas conversas o Cauê é, e, e outras pessoas que estiverem interessadas nesse novo olhar, né? Então, ficou muito claro isso em relação à questão transacional e relacional. Então, tá nesse pé. Posteriormente, eu divago mais acerca do campo do campo regenerativo de vetiver e antes que passe por despercebido, obrigado ao Ágota e ao Tiago pela leitura de Urucubacuã, porque eu acho que se a gente não tiver esse olhar para a nossa história, nós não vamos conseguir superar aquilo que eles tentaram limar do nosso da nossa consciência coletiva. Eu acho que é por aí. Eu retorno ao Vini. Maravilha. Não sei se você está ligado, Thiago, mas a gente conseguiu ver tudo que você pesquisou aí, tá? Mas, enfim, volta ali na. Dá um foco em cima ali do arranjo, Quilombo e Oca, por favor. Que eu quero fazer um comentário em cima. Eu quero rememorar algumas coisas com vocês. O que é significativo se perceber aqui, tá, gente? Vamos pensar o seguinte: no micro, numa dinâmica de pareamento interativo, espelhamento e pareamento de forma interativa, nesse micro, a gente tem a possibilidade de forma complexa de se espelhar mutuamente e nesses espelhamentos, né, a gente vai gerando diferentes tipos de micronarrativas, sem perceber. A gente deveria gerar consciência com relação a isso, mas a gente não gera. Algumas micronarrativas, elas tipo assim, elas ganham o mundo, né? Elas acabam gerando liame, né? Gera o liame engravidado por vocês dois, tipo assim, engravidado pelas pessoas que estão pareando, entendeu? Então quando gera esse liame, né? Quando gera esse elan, esse liame, essa IFA, vou botar dessa forma, só para ilustrar, usando linguagem metafórica, você está criando um campo de, de absoluta confiança, empático e de absoluta confiança, onde essa navegação, entendeu? Ela é uma navegação, como é que se diz? Ela é uma navegação naturalmente relacional, entende? Ela não é transacional, ela é relacional.
Então, vocês estão se relacionando de múltiplas formas, em múltiplos contextos, porque, como somos seres complexos, né? A gente não está só onde nós estamos fisicamente, nós estamos também onde está a nossa cabeça, né? Então, a gente faz, é uma relação, é uma dinâmica relacional e multidimensional, né? Então, a gente está vendo essa exploração mútua, entendeu? E se cria esse lance, a confiança, esse espaço empático de confiança, né? Em inglês tem uma palavra fantástica para isso, de trustfulness, né? De absoluta confiança. Então, por exemplo, quando a gente ilustrou aqui, né? Eu perguntei para o Braz, como é que cita aí qual é a relação no seu que relação que você tem qual é o macro que você tem uma relação? Ele falou PA quilômetro. Qual é a relação que você tem com esse macro? Ele falou, né? Serviço de comunicação, né? Faço comunicação. Aí eu falei, e você está falando que é a OCA, mas não é a OCA, é você, né? É você que está prestando isso. Então, é uma dinâmica, entendeu? Detalhe, e não está sendo nem com o PA quilômetro, está sendo com o ex-presidente. Então, na realidade, não é nem o PA quilombo e nem a OCA. É uma relação P2P entre o Braz, mas esse P2P, né, mais convencional, entre o Braz e o ex-presidente, certo? Então, é uma dimensão relacional. No entanto, o PA quilombo, né, por ser uma organização, e por ser uma organização que joga o jogo da sociedade, né, que tem agenciamento, ela opera no transacional. Aí a pergunta que cabe é, tipo assim, então, dentro dos pareamentos que estão existindo aqui, né, e como o Braz hoje está presidente, né, do PA Quilombo, não é isso? O Braz está presidente do PA Quilombo, quer dizer, pode não estar mais, mas está presidente do PA Quilombo, não teria como formalizar isso com a OCA, né? Assim, em termos éticos, né? Mas, havendo esse pareamento com o Tiago e com a Ágota, os dois poderiam, aí não como o Tiago, ou às vezes sim como o Tiago ou com a Ágota, mas também como a natureza das coisas ou a ecozona autônoma, tá literalmente à frente, entendeu? De uma formalização dessa relação enquanto transacional, entendeu? Ou seja, da OCA, né, formalizando a relação com o PA Quilombo, né? Fazendo uma formalização. Vocês entendem isso? Onde o Braz não precisa aparecer. Quem vai aparecer vai ser ou o Thiago Rossi ou vai ser o Ágota, que vão cuidar dessa comunicação, entendeu? Aí pode aparecer como pessoas ou pode aparecer como projetos. Mas, de qualquer maneira, vai haver uma formalização, né? E essa formalização vai ser, né, aí nesse caso, vai ser entre o micro, que é o projeto Tauaca, né, e entre o macro, que é o PA Quilombo. Mas quem vai estar, digamos, literalmente à frente disso, ou vai estar dividindo, né, vai estar co-criando isso, vai estar junto, vai ser ou o Thiago Rossi, né, ou o Ágota. E lembrando que, como o PA Quilombo, né, como organização, tem a ideia, a proposta, o desejo, a vontade, né, de iniciar, já tem até recursos para isso, iniciar a implementação de uma micro agroindústria regenerativa ali na região, isso pode tanto conversar com a natureza das coisas, né, diretamente, tipo assim, através da OCA, né, a natureza das coisas aparece para estabelecer uma formalização, né, da natureza das coisas com o PA Quilombo, e, no primeiro momento, caberia uma formalização da ecozona autônoma ou do próprio Ágota para cuidar dessa comunicação. E onde é que está a relação de confiança? A relação de confiança é que, seja lá qual for o recurso que o PA Quilombo for disponibilizar, ou não, né, na hora da formalização, ou que for poder disponibilizar a partir do orçamento que puder ter, esse recurso já vai estar sendo literalmente distribuído, né, dividido entre quem está fazendo parte desse pareamento, né, no âmbito do P2P, no âmbito do P2PROS e do PROS. Deu para entender isso que eu falei, galera? Para não ficar complicado? Eu só quero um feedback rápido de vocês. Deu para entender isso? Sim, Ok. a gente vai criando camadas em relação, mas também com a formalização
com pessoas ou projetos, enfim, é isso, né? Porque a questão é a seguinte, no convencional aí fora, a coisa não seria assim, certo? Primeiro que no convencional aí fora do jogo, que está sendo jogado aí fora no macro, o Brás teria que arrumar um CNPJ para poder fazer uma formalização da OCA com o PA Quilombo, que tem um CNPJ dele. No entanto, na realidade das coisas, o Brás usa o CNPJ do PA Quilombo para seja o que ele necessitar. Enfim, então, para ter uma relação de interdependência e não de dependência de uma das partes, né, esse arranjo que a gente está fazendo aqui de se empreender em rede, onde você gera um ambiente de mútua confiança e mútuo acesso, estão pegando aí, galera? Mútua confiança e mútuo acesso, é, essa questão vira uma questão, ela é tratada de uma outra forma. Ou seja, porque como tem um ambiente de muita confiança e mútuo acesso, né, quem tem a competência para poder estar desenvolvendo a dimensão da comunicação ou a dimensão da pesquisa científica fica à frente e formaliza ali, ou como pessoa, né, ou como um projeto, a dinâmica e, como é um ambiente de confiança, o recurso que for disponibilizado, seja lá de que forma for, né, Fiat, cripto, etc., ele vai ser distribuído por quem chegou junto para parear. Vocês pegaram essa questão? Ficou mais explicadinho agora? Ei, ficou. Eu acho que isso também pode ser P2P e P2Proj, não pode? Aí é que está. No caso do PA Quilombo, é interessante que seja P2Proj ou Proj do Proj. Uhum. Acho que o Não, Thiago. porque a partir desse momento, a minha relação com Tiagos vai ser P2P e P2Proj, não é isso? Sim. Mas a gente está aqui. Veja bem, para poder chegar o pareamento entre ao vocês. Isso, o pareamento entre vocês três, ele vai ser sempre uma exploração contínua, entendeu, Tiago e Ágata? Vai ser sempre uma exploração contínua. Vocês vão estar sempre descobrindo, porque somos complexos, né? No pareamento P2P, no pareamento P2Proj, vocês vão estar sempre descobrindo coisas, né? Agora, quando está lidando com o macro, com os macros que estão aí fora, com quem detém capacidade de gerenciamento desse tipo de sociedade, é importante que essa dimensão micro se traduza numa formalização transacional, entendeu? É importante jogar isso com uma dimensão transacional, tá? Com uma formalização numa dimensão transacional. Por quê? Porque esse é o jogo jogado. Entende o que eu estou falando? É esse que é o jogo jogado pelo macro. Não adianta você querer hackear o macro, porque esse macro ele não é hackeável dessa forma como as pessoas pensam que pode. A linguagem dele, o jogo dele é um jogo de soma zero, é um jogo transacional. Então vamos jogar esse jogo transacional. Só que em vez de você jogar sozinho, sabe, você tendo que rodar todos os pires, né, na frente do sinal, do farol, entendeu? Não, a gente está numa dimensão, a gente está aqui fazendo, a gente está aqui empreendendo a dinâmica, certo? Baseado na geração de mútuo acesso, né, e de muita confiança. Que, gente, está em absoluta escassez no tipo de sociedade que nos tornamos. Né? Você me perguntar hoje o que há de mais escasso no tipo de sociedade massiva, egocentrada, polarizada, guerra fria, guerra quente, nós estamos aí fora, não é isso? Neurotizada, etc., é a empatia, disparado. Disparado, é empatia. Empatia está em falta, está escasso. E é uma escassez artificializada. Entendeu? Então, criar essa dimensão. Agora, repara, a gente está falando de você, né, Braz? Agora, vice-versa, vocês entendem? Vice-versa com o Ágata e vice-versa com o Thiago Rossi. Tá? Na medida que a gente começar a jogar esse jogo, esse é um jogo regenerativo, tá, galera? É um jogo ganha, 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 aqui no caso de mútuo acesso permanente, né? De muita confiança. Tá? A gente consegue tirar peso das costas, porque você não está carregando tudo, entendeu?
Você deixa de estar carregando tudo nas suas. Tipo assim, a gente não sente que carrega tudo nas costas o tempo inteiro, né? Porque é a pressão gravitacional desses macros, né? Onde você não tem agenciamento. Né? O agenciamento está com eles. Eles só te. Hoje eu vou fazer uma exploração para vocês entenderem como é que é a relação do macro com o micro. Vocês vão ficar espantados. Não vou falar agora, não, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então é, é, é isso que é importante entender o que nós mapeamos no nosso último ciclo, entendeu? Mas fica à vontade para deixar decantar um pouquinho mais e para tentar entender. Agora, o passo seguinte aqui, gente, que eu até sugeri para vocês explorarem da última vez, vocês três se encarem, era de que forma a gente formaliza, né, o, a relação da Orca como projeto micro, né, com o PA Quilombo como macro, como organização, né? De que forma? Ou seja, qual é o documento que formaliza essa relação, aonde o Braz não necessita mais estar à frente, porque o Thiago, perdão, o Água que está aqui, ele tem plena capacidade de estar à frente disso, a gente está falando da dimensão, né, comunicacional, né? É, e lembrando que por se tratar do PA Quilombo, que vai implementar um projeto, né, de microagroindústria regenerativa, né, na região, pode também envolver a natureza das coisas, entendeu? Assim, seria para vocês conversarem que formalização é essa. E até você, como presidente, Braz, junto com a sua diretoria, ou mais, verificar o que tem de orçamento ali, né, que pode separar, nem que seja uma parte pequeniníssima, né, não precisa ser uma coisa representativa, tá? Que formalize, que quando for fazer essa formalização, né, na dimensão do transacional, no modo transacional, tem ali algum recurso envolvido que possa ser acessado, entendeu? Ou que possa estar, ou que possa, tipo assim, garantir que vai ser acessado na hora que ele pintar, entendeu? Ah, quando tiver um recurso assim vindo de tal lugar, etc., é, você aí você, Braz, você tem que deliberar isso com a sua diretoria. Olha a organização aí, né? Você vai ter que deliberar isso com a sua diretoria e dizer, olha, uma parte, mas não sou eu que vou ficar à frente, porque eu já. Aí você vai falar a linguagem deles, né? Aí já tem projetos pareados que vão cuidar disso, né? Não pareado, projetos parceiros, né? Projetos parceiros que vão cuidar disso, e aí, obviamente, como eles possuem confiança com você, pronto, tá tudo certinho, tudo beleza. Aí eu pergunto, vocês conseguem dar esse passo, vocês três, de conversar? A gente pode até fazer isso hoje aqui, eu queria explorar algumas outras coisas. A gente pode dedicar a conversar isso melhor, para entender os entendimentos que cada um teve aqui, as suscetibilidades, né? Aproveitar que está aqui fresquinho, né? Tá vibrando no campo aqui. Ou não, vocês podem estar marcando isso no outro momento e a gente fazer. Hoje eu trouxe um material para a gente explorar um pouco as capturas do macro, né? As formas de interfaceamento com o macro, né? Mas cabe a vocês. Qual é o fluxo que vocês estão sentindo mais interessante ou interessado agora no momento aqui? Bem, por mim, é, eu gostaria que tanto Tiago como Ágota pudéssemos encontrar um momento que fosse oportuno para os três, a gente discutir isso com tempo. Acho que esse é meu ponto de vista, acho que seria bacana. E hoje seguir no fluxo da tua proposta para hoje. Tiago, Sim, de Ágata. acordo. Eu acho também. Devemos encontrar um outro momento. Será que a gente conseguiria combinar esse momento agora? Assim, pelo menos a gente bater uma agenda, assim, tirar um momento legal e aí a gente já sairia meio encaminhado. O que vocês acham? Eu acho legal, gosto da ideia. Esse final de semana eu tô livre.
na semana é ruim pra vocês, galera? Tipo assim, porque final de semana pra mim é meio instável. Eu não consigo dar todas as certezas. Agora, se a gente marcar na semana, tipo sexta-feira, ou quarta-feira também é um bom dia. Hum, vocês têm horário esses dias? Não. Depois de Geralmente eu segunda-feira. tenho. Pode falar, Brás. Você que está Não, apertado aí. não, não, não. Depois de segunda-feira eu não posso, que eu estou indo a Cuiabá. Mas aí quarta, ou sexta-feira pra você é de boa? É mais tranquilo? Tem algum horário que daria certo? Para mim, na quarta, sendo provavelmente de manhã, acredito que, bom, por enquanto eu não tenho nada marcado, só para terça-feira. Na quarta, não. Só à tarde não consigo. Aí vai do Brás. De manhã, quarta. Se puder. Isso. Não, quer dizer, se o Você Água tem a também tarde puder, né? também, né? Você tem a tarde também, né, Thiago? À tarde só depois das 5. Ah, eu posso também. Na Se quarta-feira? puder. De manhã ou depois das 5 horas. Melhor depois das 5, né? Ah, eu fecho. Tem que ver Muito pra bom. você, que aí é 4, né, Brás? É, tranquilo. Às vezes eu me perco nos horários, mas eu. Deixa eu ver a agenda do Sync local aqui, deixa eu ver o Ah, que não, tem. legal saber. Você Tem tá uma Green, hora. tem Green Isso, Peel às 5h30 na quarta-feira. é Te atrapalha, verdade. Brás? Quarta-feira. Não, eu trabalho. Na roça não tem dia para trabalhar. Todo dia, toda Tô hora. no dia a dia. Trabalha E até de Mas, noite. sexta-feira, como é que é? não, mas para mim tá tranquilo na quarta-feira. O meu cuidado é com a Green Peel, que é 5h30 aí, 4h30 aqui. Isso. Será que a gente consegue bater um papo em meia hora? Até porque também nesses termos que o Vini colocou, eu acho que a gente já está meio encaminhado, né? Não teria muito que. Só a forma de formalizar, pelo que eu entendi. É isso, Vini? Tem um aspecto da formalização, né? Um aspecto transacional da coisa, claro, mas tem uma dimensão aí que o Thiago, que está aqui, ele vai ser fundamental. A gente vai ter que fazer Uhum. esse transacional no blockchain. Por quê? Porque o Rede, você sabe, né, tá criando blueprints Web3 gerativos, Web3 regenerativos. Então, a gente vai ter que trabalhar com alguma tecnologia de DLT. Obviamente, vai ser blockchain, né? Então, a gente vai ter que estar fazendo uma conversa para entender por exemplo, vai fazer esse registro aonde? Né? De que forma vai fazer esse registro? Ele vai fazer num Karma Gap? Vai fazer num Hyperservice? Né? Ou vai fazer simplesmente um registro mesmo no blockchain? Entendeu? Que o Thiago aqui está aqui, ele conseguiria tá à frente disso. Entendeu? Por quê? Porque isso vai ser uma novidade para a própria PA Quilombo como organização, né? Tipo, você está fazendo uma formalização onde o contrato dessa formalização, o termo dessa formalização, ele está registrado on-chain, ele está registrado no blockchain, entendeu? Isso aí vai ser, isso é significativo, bastante significativo. Isso tem um peso grande, porque, mais uma vez, a gente está gerando um blueprint Web3 gerativo. Então, tem que conversar com tecnologias, né? Que a Web3 trabalha. E, Certo, mas Vini, aí. pode falar. Não, porque pensando só no nosso caso, assim, aí a gente
claro, né? Tem essa questão do blockchain, mas a nível de entendimento de projeto, acho que a gente está falando a mesma língua, né? Sobre a comunicação que o Brasil vem desenvolvendo e a gente pode dar um gás nela, né? Aprimorar, melhorar e todo mundo está mais envolvido e até sobrecarregar menos o braço com essa demanda, né? Então, acho que meio sobre isso, tá meio. Eu posso, né? Tinha me colocado à disposição de fazer artes, posso elaborar textos também. Acho que todo mundo aqui tem essa facilidade, né, de escrever, então de repente a gente consegue até se dar um apoio nisso, mas seria algo mais nesse sentido, né? A gente entender como é que essa engrenagem pode rodar. Será que a gente precisa de muito tempo para isso? Talvez meia hora na quarta entre a Green Pill, aliás, um pouco antes da Green Pill, dê certo. Vocês acham que é pouco tempo, muito corrido? Organizar essa nossa conversa para o registro, correto? Não, para a comunicação. Não, O sim, registro, organizar a nossa conversa a respeito da comunicação para registrar isso. isso. Aí o nosso contrato a gente registra. O que sair Isso, daí desse seria diálogo, para a gente coloca na Formalizar, blockchain. formalizar transacionalmente. Nessa formalização transacional, fora o termo, tem um registro on-chain, entendeu? Aham. Como parte disso. Eu acho que dá, Sim. meia hora. Então vou deixar marcado. Tudo bem, pessoal? A gente marcar então Uhum. quarta-feira, 5 horas? Aí é 5h30, aqui é 5 horas. Se puder ser um pouquinho antes, melhor ainda. Tem jeito? O Thiago. Não, acho que o Thiago tem meio esse limite. Tem limite, né? Mas tudo bem. Eu acho que meia hora é suficiente para a gente chegar a um denominador comum. Legal, então das 5 às 5h30. Perfeito. Posso abrir o link 10 minutos antes pra gente bater papo e, né, não ter muito, tipo, criar o link na hora e atrasar. Então acho que eu posso fazer isso antes pra gente ficar mais tranquilo. Por mim, tá tudo ok. Beleza. Maravilha. Só vou pedir para o Thiago anotar algumas coisinhas colateralmente ali, por favor, Thiago, como parte dessa exploração que vocês vão fazer. Uhum. Aí do lado mesmo, onde está esse esquemático aí, da PA Quilombo com Oca, né? Aham. Do lado esquerdo, né, de quem olha para a PA. Quais são os aspectos, relevantes a serem conversados entre vocês, tá? Primeiro, a questão do fluxo, tá? Uma coisa é o fluxo, tá, gente, numa dimensão relacional que ele é complexo, ele é intenso, ele é assíncrono e síncrono, e ele está sempre ali vibrando no campo. Outra coisa é uma dimensão transacional, que normalmente é linear, tá? Ele é sistematizado, ele já é naturalmente sistematizado, linear, tá? E já vem com coordenadas. Ou seja, o fluxo transacional, ele é um fluxo que vem já com coordenada, já com o que está combinado, né? E você já consegue entender da onde o fluxo origina, não é isso? Da onde ele origina, da onde ele chega, da onde ele vai, até ele fazer a volta. Você consegue mapear, tá, esse fluxo no transacional. A gente não consegue mapear o fluxo no relacional, tá, gente? Porque ele é complexo. Assim, não tem como. É impossível, tá? Porque a gente está lidando com complexidade das pessoas. Entendeu? Mas, como a gente está fazendo isso no transacional, o transacional tem essa, entre aspas, vantagem. Entendeu? A gente consegue mapear de onde isso origina, onde chega, o que envolve, né? O que está fazendo parte desse fluxo. Até porque vai necessitar disso, e o Thiago sabe o que eu estou falando, para poder fazer o registro on-chain, porque é um registro sistematizador, certo?
Então, dá para automatizar algumas coisas, porque vai ser um contrato inteligente, né? Então, é um aspecto para vocês conversarem, né? E aí, o Braz, você vai ter que estar, você no seu caso, todo mundo, mas você em especial, porque o macro aí é você no caso, né, que é o PA Quilombo, você vai ter que estar tirando, botando o chapéu do PA Quilombo, depois tirando o chapéu do PA Quilombo e botando o chapéu da Orca, entendeu? E aí, quando você botar o chapéu do PA Quilombo, você vai ter que imaginar como presidente, com sua diretoria, enfim, você vai ter que imaginar o entendimento seguinte: olha, a gente tem esses recursos aqui, que são para isso, mas eu posso discutir com a minha diretoria, lá, coisa e tal, que a gente pode separar uma fração para poder fazer a parte de comunicação, mas só que isso não é uma coisa para agora, isso é uma coisa para daqui a pouco, ou a gente pode já pré-estabelecer, né? Dentro desse Uhum. termo, que quando houver um fluxo assim, entende o que eu estou falando? Porque Sim. no organizacional, galera, esse é o jogo jogado. É assim que se joga esse jogo. No macro, né? No macro e no transacional. O jogo é esse. Tá? Só que o tratamento que vocês vão dar para isso é na dimensão relacional, vocês entendem? Ou seja, é um tratamento de mútuo acesso e muita confiança. Olha que legal. Então, é esse o aspecto que eu queria aí que você notasse para vocês terem isso em mente quando vocês forem sincar, né? Para conversar sobre isso. E lembrando que começa com essa demanda, né, comunicacional, mas o PA Quilombo, como organização, vai ter uma demanda científica também. Tá? Uhum. Então, isso tudo pode ser conversado quando for pensar na microagroindústria regenerativa, né? Quando for implementado. Em suma, é isso, galera. Fecha parênteses e vamos para a exploração de hoje. Pessoal, coloquei no chat o link para um evento que eu criei no Google Agenda. Aí deixei algumas notificações também para lembrar a gente. Se vocês optarem por aceitar, né? Aceitando, ele sempre vai mandando a notificação, beleza? Beleza. Só acessar esse link aí que está no chat aqui da chamada. Me Maravilha. manda depois, Ágota, porque eu tô aqui no celular e a minha bateria tá ruim e eu não vou mexer nele Ah, aqui agora. tranquilo. Não, vou te Tá mandar bom? então também pelo Telegram, tá? Tá. Gratidão. Maravilha. Esse exercício, Vini, gente, esse exercício, gente, vai ser fundamental, porque a gente depois nós vamos fazer depois o ponto, né? Nós vamos fazer o mesmo com um exemplo que a gente botou aí com o Thiago, né? Da Atriz das Coisas com relação à universidade. Vamos fazer um trabalho semelhante, tá? Só que vocês vão estar mais apropriados dessa dinâmica, né? Eu acho que vai ser mais fácil de vocês enxergarem esse fluxo, correto? Vai ser mais fácil. Depois a gente pode também mapear aí o próprio Ágota aí com o tempo. Vocês não precisam nem de mim para fazer esse mapeamento, né? Lembrando da dimensão P2P, P2Prod, enfim, vocês sabem o que eu estou falando, do micro, do macro, e vai por diante. Legal? Um outro aspecto, a última coisa para falar. Na hora que formalizar, tem que entender essa formalização, ela vai acontecer em que dimensão? Ou em quais dimensões? Hiperlocal, biorregional ou local? Ou tipo assim, eu digo, é, por exemplo, o trabalho que o Tiago, como natureza das coisas, ou como o Tiago mesmo pode fazer, né, realizar, digamos, uma espécie de prestação de serviço para o PA Quilombo, né? Se for hiperlocal, se fica dizer, Tiago, a sua presença física lá, tá? É presença física. Se for biorregional, também, mas não necessariamente, porque o Brás está lá e você pode estar pegando dados de satélite, você pode estar tendo uma relação. Se for um local, é a integração de tudo isso, quer dizer, é uma coisa que você vai estar prevendo, né? Você está, digamos, dando visibilidade para isso para outras biorregiões, aquela coisa da inteligência biorregional que você estava pensando lá no início, entendeu? Então, esses aspectos aí também vão ter que ser considerados nessa conversa, tá, gente?
Fechou parênteses? Alguma dúvida, galera? Vamos seguir? Bora. Então vamos lá. É, eu vou pedir para você descompartilhar a tela, porque eu vou compartilhar uma telinha aqui com vocês agora. Ô, Vini, Sim. você, eu vou solicitar aqui, você abre aí para mim que eu vou passar pro notebook. Eu não consigo enxergar nada nesse celular. Daí eu vou sair do celular, por favor. A gente aguarda, mas aí eu vou descompartilhar para o pessoal ficar curioso para eu falar as coisas aqui. Cadê o link? É o anterior, né? Tá aqui. Aqui. É. Chamei. Tá, a gente aguarda você entrar aí pelo Note, tá? Saúde, Thiago. E, Saúde. e, e antecipo, Vini, conquistamos uma Starlink, agora eu estou de Musk. Eita! É, Daqui a pouco vai chegar o foguete aí, ué. vai, eu Vai quero, eu vai quero. aterrissar um Starship aí. Quero ir para a Lua. É, se o Starship aterrissar, ele vai acabar com a região toda aí do quilômetro. É. Bem, enquanto você entra com. Nós estamos te aguardando, tá? Entra aí que a gente te aguarda. Eu já solicitei aí. Gente, eu só queria dizer isso para vocês. Parece, óbvio, tudo que é novo, né? Tudo que a gente não tem, tudo que é ludicamente novo, né? Você está criando neurônio para isso. Então, é natural causar estranhamento, certo? Ainda mais com os condicionamentos que todos nós carregamos, né? Dessas macronarrativas, do macro. Mas fiquem certos de que uma vez que essa coisa fica cada vez mais apropriada, vocês conseguem entender, nossa, vocês conseguem entender por que o Rerê está acontecendo, por exemplo. Tá? Para vocês entenderem, né? Quando eu tive a ideia do Rerê, tudo isso que eu tô compartilhando com vocês, né? Eu estou abrindo o código, compartilhando com vocês, é a dinâmica que eu estou colocando em prática para hoje ter mais de 25 projetos, ter, sei lá, 20, 30 pessoas envolvidas, mais de 100 pessoas, mais 15, 20 pessoas envolvidas, entendeu? E está sendo dessa forma, basicamente. Então, quer dizer, não é teoria, é prática, tá? Porque as pessoas sempre me perguntam assim, né? Pô, Vinícius, como é que você consegue, cara? Assim, parece que tem uma. Olha só como as pessoas me falam. Parece que tem uma organização por trás de você. Parece que você tem um. Parece que você tem um time, uma organização. Não, cara. É que é uma dinâmica, é uma forma de empreender as coisas que não é essa que as pessoas entendem que é a cultura do empreendimento, entendeu? Pedi aí. Acho que está Você não apareceu, aguardando. você não apareceu pra gente ainda não. Aqui está aguardando o início da reunião pelo anfitrião. Será que eu entrei em reunião errada, cara? Você tá no link errado. Putz. Não, tô no certo, cara. Esse é o Senão, certo, ó. senão você apareceria aqui. Chamei de novo. Você deve estar no link do Gustavo Gonçalves, que vai ser agora às 8 horas. Tô chamando. Eu vou botar o link para você novamente, querido. Já foi.
Foi não. Não? Não. Você está no link do Gustavo Gonçalves, do Flash Social. Tá. Eu vou botar para você aqui no WhatsApp. Pronto, já botei no WhatsApp para você. Chegou? Deixa eu ver. Agora sim, agora você chegou. É foda ser difícil, né? This meeting is being recorded. É. Ok. Não, o importante é que você chegou. O importante é que você chegou. Já tá na sala? Podemos fazer? Por Podemos ir, favor. Brian? Podemos ir então, gente? Compartilhando a tela, tá? Manda ver. Abriu aí? Sim. Bem, isso que vocês estão vendo aqui é uma exploração que eu estou fazendo com um amigo meu de longa data, porque ele está muito confuso com tudo que está acontecendo, entendeu? Na sociedade, ele, tipo assim, ele tem um negócio chamado negócio de tabaquinho, e ele tá, tipo assim, ele perdeu o fio terra dele, né? Ele não está conseguindo se ecolocalizar, né? E, e eu estou tentando gerar esse fio terra com ele, ecolocalização, e, e eu, obviamente, que estou pegando um pouco da minha pesquisa, das explorações e trabalhando isso com ele, né? Então, não reparem o que está escrito aí, tá? De tabaquinho, coisa, porque, tipo assim, eu tô aproveitando um material, né? Para vocês poderem ter uma ideia, tá bom? Então, vamos lá, gente. Essa questão de mudar com a mudança parece uma coisa óbvia, né? Obviolante, mas não é. A gente tem muita resistência para mudar com a mudança. Tá? A gente está constantemente resistindo a querer mudar com a mudança. Porque a gente criou um tipo de sociedade tão sedentária, né? Tão sistematizadora, tão institucionalizada, que quando você consegue criar aquelas zonas de conforto que lhe cabem perfeitamente no seu dia a dia, né? No cronos do seu dia a dia, a última coisa que você quer é mudar com a mudança. Ou seja, você gasta uma energia enorme para não mudar com a mudança. Tá? Então, é louco isso, mas é uma verdade. Tá? Então, e essa exploração que eu venho fazendo com esse meu amigo é isso, né? Para ele entender como é que se muda com a mudança, né? Como é que você consegue manejar isso, né? Fazer esse manejamento de se abrir para a mudança, como se fosse uma comporta, certo? De uma hidrelétrica. Como é que você abre a comporta para mudar um pouquinho? Você fecha, né? Como é que você consegue ter consciência do que se pode chamar de mudança para você, certo? Então, é por isso que essa exploração está aqui, essas dimensões do micro para o macro. Então, o micro é a dimensão de si mesmo com os objetos apropriados. O micro. Então, você tem uma dimensão de si mesmo com os objetos. Esses objetos, não é só objeto a objeto, né? Tem a ver com as relações, tem a ver com a geração de micronarrativas. Tem a ver com aquelas coisas que você consegue esticar o braço e tocar. Você sente que proximidade, entendeu? Intimidade, proximidade com esses objetos, com essas instâncias, com as próprias dinâmicas relacionais existentes. Então, por exemplo,
quando a gente tem quando a gente tem proximidade, né? Com qualquer objeto relacional, né? Quando a gente tem proximidade com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com os amigos, com família, real proximidade, tá, gente? Não é só representação, real proximidade. A gente está tão ligado que você não precisa nem estar com essa pessoa, você sente essa pessoa o tempo inteiro. Quer dizer, a relação ela está viva constantemente, certo? Então, e dependendo se é uma relação saudável, né? Ou se é uma relação que te vampiriza. Se for uma relação que te vampiriza, nossa, isso é uma loucura. Como trabalhar isso, né? Vem um caso aqui, não vamos conversar disso, né? Mas se é uma relação que de muito benefício para ambas as partes, né? Caramba, é uma coisa que nos complementa, nos completa, né? Nem complementa, nos completa como seres complexos, correto? Então, o que eu quero dizer com dimensão de si mesmo, com os objetos apropriados, é isso, né? Você consegue regular isso, né? Você consegue até regular com objetos mais formalizados, objetos que já têm uma característica, mesmo pequenos, né, de macronarrativa, como um pequeno negócio, por exemplo, né? Você consegue ter essa relação, né? Então, esse é o micro. Quando a gente fala do macro, a gente está falando, gente, de hiperobjetos, tá? Os hiperobjetos é como, por exemplo, a mudança climática, é como a macroeconomia. Você não tem a menor poder de inferência, entendeu? De domínio, de proximidade. O que existe o que vai existir desse macro, né, com você, com o seu micro, são o que a gente chama aqui de, deixa eu só, é o que a gente chama aqui de superfícies, interfaceamentos, né, que você vai ter com o macro, certo? E quais são os tipos de interfaceamento que você pode ter com o macro? São esses aqui, ó, de atração, de capa de atração. Então, por exemplo, o Thiago, que está aqui, o Thiago Rossi, ele tem uma natural atração por tudo relacionado a ciências. A ciência é um macro, é um hiperobjeto, certo? Então, ou seja, repara que quando existe a atração de ambos, né, a superfície de contato, ela existe, ela tem proximidade, mas ela tem fluxo. Repara, olha o fluxo aqui, ó, aqui no meio, né? Ela tem fluxo. Então, a atração desse macro com o seu micro, normalmente, dependendo de que macro você está falando, né? Ela tende a ser uma relação propositiva, uma relação que se oxigena, uma relação que alimenta mutuamente, entendeu? Esse macro te alimenta e você alimenta o macro, tá? Então, uma relação propositiva. Pegaram? Ou seja, a macroeconomia, por exemplo, nos captura, né? O fluxo é fechado, porque é uma captura que é como se fosse a gravidade, está presente em todo lugar, a macroeconomia, né, da nossa sociedade, por exemplo. Então, essa é uma captura que parece que você não tem como fugir dela. Na verdade, você não foge, você tem que criar instâncias, né, da relação do seu micro com esse macro, né? Mas é uma captura, e como captura, retém fluxo, fecha. Ela te encilha, né? Ou seja, esse macro ele possui uma relação de captura, ele te aprisiona, literalmente. E qual é a forma de você deixar de ter uma relação de aprisionamento, né? É você criando consciência dessa dimensão do micro que a gente vem explorando, né? E de que forma, até onde você vai deixar essa captura te influenciar, né? Mexer com o seu humor, né? Te deixar, entende o que eu estou falando? Porque a captura de um macroobjeto perdão, né? De um hiperobjeto como a macroeconomia, né? Ela é constante, gente, no tipo de sociedade que a gente criou, entendeu? Então, como é que você se relaciona com esse hiperobjeto, o seu micro, né? Com esse macro, para que não seja uma constante captura? Aí, por fim, né? A gente tem essa captura de proximidade, ela é muito interessante, né? Porque é aquele tipo do macro, tá? Que ele está na flor da pele. Por exemplo, mudança climática, né? Você consegue sentir esse hiperobjeto permanentemente em nossas vidas. Ele tem um grau de proximidade enorme,
né? Mas ele não está te capturando como a macroeconomia te captura, tá? Ele tá presente em tudo, porque ele está presente no ar, né? Está presente no ar que a gente respira, na comida que a gente come, ele está presente em tudo, né? Então existe uma proximidade, né? Então como você trata essa proximidade? Como você trata enquanto micro? Como é que você trata essa proximidade enquanto micro, né? Para que seja uma proximidade saudável, para que não seja uma coisa que vai te enlouquecer, correto? Ou que vai te radicalizar, né? Uma outra forma também de captura do macro gerando proximidade com o micro, né? É aquela que, tipo assim, vamos dizer que o Tiago gostasse dentro do macro de ciências, gostasse de arqueologia, certo? E ele começasse a verticalizar em cima disso, né? A arqueologia é outro macro, tá? É um macro dentro desse metamacro que é a ciência, né? Na medida que ele fosse tendo mais proximidade, ele fosse verticalizando mais a relação com esse macro, vai gerar um grau de proximidade que a arqueologia vai se confundir com a sua vida. Ou seja, eu quero dizer com isso, você não vai saber distinguir o que é teatro e o que é arqueologia, entendeu? Então, essa é uma outra forma de você perceber esse fenômeno da, da, da proximidade do macro com o micro, entendeu? Criando essa linha tênue, né? Essa proximidade muito grande, mas com fluxo, mas onde uma coisa já parece ser a outra, né? Uma coisa se confunde com a outra, né? Vai por diante. Deu para pegar, galera? Para a gente poder fazer um pouquinho uma rodadazinha de apreciação para tirar dúvidas, etc. Fica à vontade. Deu para pegar, mas estou decantando ainda. Maravilha. Ágata? Olhando para a imagem e refletindo. Não, é um material provocador mesmo, né? É, eu acho interessante, Vini, esse lance assim, né? Mudar com a mudança. Mas fico pensando também, às vezes, sobre não ser uma biruta, né? Porque uma biruta é que fica mudando o tempo todo. Para onde vai o vento, a biruta segue. Então, acho que essa é a minha, eu tô aqui, né, nessa questão, né? Acho que é importante mesmo essa questão da adaptação, né? Lidar com o inevitável também, ponto fixo, que tudo muda. Então, como é que funciona, né? É lidar também com o real, com o que está concreto, né? Mas acho que existe um jogo, tem espaço para muita coisa aí, né? De mudar com a mudança e manter, talvez, o que é primordial, né? Manter o que é, manter coisas assim, sei lá. Fiquei nessa, nesse pensamento, assim. É interessante refletir sobre essa ótica, assim, esse processo da Oca, né? Você tinha trazido antes a questão das micronarrativas. Acho que Essa é uma exploração, essa também é uma exploração cibernética, tá, gente? A gente na cibernética faz esse tipo de exploração. Então, obrigado. Muito legal o seu feedback, Aguta, querido. Mais alguma coisa que você queira complementar nesse sentido? Ou a gente pode ouvir o Braz agora? não, acho que eu ia complementar nessa questão de o sentido das coisas, né? Você trazer por mais que seja cibernético, né? Não tem um começo, meio, fim tão dado, mas para a gente que monta narrativas e micronarrativas e até macro narrativas o tempo todo, né? De diferentes formas, acho que dá para explorar por esse
caminho linear também, né? Você falar sobre micro e macro narrativas e agora trazer esse outro painel aí para a gente poder é, decantar também, né? Estou decantando aqui também. Então, passo para o braço. Doido, doido, doido. Mas é genial, né? Porque é paradoxal. Porque como é que eu mudo sem. Como é que eu mudo só mudando, né? Acho que a metáfora também influencia um tanto. E eu percebo que talvez seja a forma de se colocar no lugar, né? Mudar, mas com foco, né? Acho que uma das, eu acho que é uma das premissas é essa. Eu não fugir do foco, mas estar aberto até para a mudança desse foco. Acho que isso dá uma, não é que dá uma segurança, mas te centra, né? Ao ponto disso refletir no seu dia a dia. Eu acho que nessas relações do micro com o macro, isso é muito comum. Hoje, por exemplo, eu passei por isso, né? Eu saí do Quilombo, fui para Chapada para resolver uma questão de banco que eu poderia ter resolvido por telefone, mas a pessoa do banco não teve essa habilidade de facilitar essa negociação. Então, foi necessário que eu me deslocasse daqui para ir até lá. Se eu não tivesse ido daqui até lá, eu não teria conseguido pagar uma parcela de uma compra. Consegui fazer isso de maneira leve, suave, sem perder a nobreza de ser útil, enfim. Eu acho que eu vejo isso dessa forma. Eu posso manter o meu foco, mas se houver a necessidade dessa mudança, que ela seja feita com cautela, sem exasperação, né? E isso na micro e na macro é constante acontecer, né? Estou experimentando isso com muita frequência e tem hora que é muito difícil para aceitar, mas depois que você aceita, que você percebe que até na macro tudo acontece das diversas formas, a gente consegue solucionar um tanto de coisas que, se a pessoa não tiver aberta para isso, ela perde a delicadeza de uma hora para outra. Acho que é mais ou menos isso. Legal, gente. Os feedbacks foram bem interessantes. Vamos pensar o seguinte: essa dinâmica de atração, captura e proximidade, tá? Ela é de duas mãos, tá? Ela tanto pode partir do seu micro para um determinado macro que você se sente atraído, por exemplo, como pode ser de um macro, por exemplo, um governo totalitário, certo? Fazer uma captura do seu micro, por exemplo. Eu estou dando meus bois para vocês entenderem, né? Então, então você pode fetichizar, né, uma atração que você tenha para um macro a ponto dela virar a sua vida, então, né, e que gera um grau de proximidade que você se confunde com esse macro. Pode ser uma captura mútua, uma captura do macro para o micro, do micro para o macro, um acoplamento ali que está acontecendo, né? Onde meio que uma relação simbiótica ou parasítica também, né? Pode estar parasitando um com o outro, né? Mas o importante na ótica da cibernética é compreender como nós estamos embebidos nas coisas, né? Como embebemos as coisas e como estamos embebidos, entendeu? Estamos embebidos e embebemos.
né? O embebidos é esse marco, né? Embebemos é quando nós queremos embebedar o que tá, embebedar alguma coisa que pode ser o próprio macro ou pode ser um outro macro que não está te embebedando, entendeu? Então, a gente explora muito isso. Por quê? Porque cria um tipo de awareness, de consciência, que no tipo de sociedade que nós viramos, ela não está aflorada, entende? Ela está atrofiada. Nós temos essa capacidade de pensar dessa forma, né? De entender e pensar a realidade dessas formas. Né? Uma vez que você tem consciência disso, você cria awareness disso, nossa, a sua navegação para entender quais são os marcos que estão te capturando, ou quais são os marcos que o seu micro está capturando, ou qual qual é o grau de proximidade que eu tenho com cada macro, né? Ou qual é a atratividade que eu tenho com os macros e vice-versa, isso fica muito mais fácil para você não se neurotizar, tá? Para você não ficar como esse meu amigo, né? Que ele, tipo assim, meio que perdeu o prumo, não sabe onde pisar mais. Porque para onde ele olha, entende? É só tiro, é só abater, é só. Então, é um pouco disso. Eu sei que é muito para. Eu estava com a dúvida se eu ia fazer essa exploração com vocês dessa forma hoje, porque isso aqui, de fato, é cibernética na raiz, na essência, mas eu me senti tentado a fazer, porque eu acho que dá uma, sabe, joga uma camada, joga um verniz em cima para vocês perceberem como existe esse processo, né, de atração, de captura, de proximidade acontecendo constantemente, do macro para o micro, né, que não são coisas estamentadas, cristalizadas, entendeu? Você está embebido e você está se embebedando ou está sendo embebido e embebedando ao mesmo tempo, entendeu? Então, é uma relação constante. Você, quando cria esse entendimento, você consegue ter uma relação muito mais saudável de você e com tudo que te cerca, né? É isso que eu queria passar para vocês. Pode deixar que eu vou preparar esse material aqui, tá, Thiago? Vou, obviamente, botar aqui de respeito à nossa exploração, né? E aí depois você bota lá no mapeamento nosso, né? No Miro. Beleza. É isso, galera. Nós vamos ficar hoje por aqui, né? Aí nós podemos agora partir para apreciação e check-out. Nem vai dar tempo de fazer nada, porque daqui eu vou terminar aqui e já vou cair no Gustavo já. Vamos lá. Então, pode voltar aí, Thiago. Fica à vontade, querido. Não, acho que para mim essa última parte foi bastante interessante. A nossa conversa ali a exploração ali com o Miro que a gente estava vendo relacionado ao transacional, acho que foi bastante interessante, mas essa última parte ficou mais marcada, até porque eu estava fazendo uns paralelos aqui enquanto a gente estava falando, enfim, com o que eu já estudei, com o que eu já li estava levando mais para a linha do budismo do que para a cibernética em si, como que isso se relaciona com, por exemplo, tá, mas como é que eu posso falar sem ser muito é, radical, mas quando a gente fala de mudando com a mudança, né, a gente está, de uma certa forma, enxergando a mudança, entendendo as dinâmicas micro e macro e tudo mais, mas ao mesmo tempo tudo isso está relacionado, isso reflete algo interno, né? E para o budismo essa questão de não poderia dizer que não existe estática e não existe mudança, assim, apenas as coisas apenas são, né? Então é, e aí depende, né? Depende do interior da pessoa de se apegar ou na coisa que está estática ou na coisa que está dinâmica, ou na mudança das coisas. Está sempre buscando uma mudança constante, né? Então, eu estava fazendo paralelo. Depois vamos ver se eu consigo escrever alguma coisa sobre isso, porque me inspirou a, a ir mais fundo nessa investigação mental. Então saio saio com essa minhoca na cabeça para ir mais profundo mas saiu feliz também que a gente já tem uma uma sincronização marcada para a semana que vem para a gente explorar com o Brás aí os transacionais e por aí vai.
Vamos lá, né? Que ainda é quinta, não é nem sexta para a gente poder comemorar. Então vamos que vamos. Passo aí pro. Quer fazer alguma intervenção, Brás? Ou, Vini? Não, querido, achei incrível a relação que você fez com o budismo, porque também tem uma relação com o taoísmo também, Aham, mas a realidade se a gente estivesse falando de A aqui, é uma destilação, né? Tanto do aham, taoísmo quanto que a segunda ordem cibernética faz. Mas isso é um papo para uma outra história. Então, assim, e- eu só peguei a superfície da parada, a essência, para vocês ficarem excitados, aflorar, gerar um uhum, afloramento na pele, para vocês perceberem como é que, uma vez que você começa a criar consciência, awareness dessas questões, nossa, a qualidade de vida da gente muda assim radicalmente. Radicalmente mesmo. Mas é isso, querido. Fica à vontade para passar para quem você quiser. vamos lá, Brás. Boa, 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 Thiago. Mas é o seguinte, o Vini antecipou a minha fala em relação ao tal, né? Mas agradeço, isso é muito legal. E, enfim, aguçou muito a percepção. Eu estou escrevendo a respeito disso num outro, numa outra dimensão. Mas é muito isso, é de pegar o gancho e fazer a coisa navegar de maneira fluídica, né? E comecei a fazer isso hoje, um pouco antes de eu ir para a cidade. Então foi muito interessante. Dessa forma eu saio encantado, né? Porque acabei de mergulhar no Lago do Manso de novo. Me vejo assim num campo gigante de vetiver para a gente conversar depois, talvez, se der tempo, na quarta-feira, só para instigar vocês também, respeito do assunto. É muito interessante. E é isso. Só celebração. É contigo, Ágota. E não deixa de fazer o registro, né, na quarta-feira, tá bom, gente? Não deixa de fazer o registro. Vai lá, água, tá, E querido. aí, Vini, depois você me dá um feedback de quando é que a gente vai fazer o meu pareamento. Ah, sim, deixa eu falar rapidinho antes do Água finalizar com a gente aqui. Nós vamos estar marcando, tá, gente? Agora, ou nessa segunda quinzena de abril, ou no início de maio, a co-inicialização, né, do revampamento básico White Hat da natureza das coisas. Já aconteceu com o nosso querido Água que está aqui, com a Ecozona Autônoma, e com você, Brás, da Oca Terra Vida Local, tá bom? Fecha parênteses, passa para você, Água. Valeu, Vini. Valeu, galera. É, acho que hoje a gente deu uma mergulhada mais profunda, né? No Lago do Manso. Valeu, Vini, por essa exploração aí que você tem feito e compartilhou. Acho que trouxe bastante elemento, né, para a gente ir refletindo também. É, e feliz também com esse sync que vai rolar, né? A gente já pensar alguma coisa mais prática, objetiva. Bom, aí eu agradecido, obrigado pelo aprendizado hoje, pessoal. Passo a bola aí de novo para você, Vini. Então tá bom, gente. É isso. Vamos falando aí para entender qual é que rola. Eles já marcaram alguma coisa que não necessariamente precisa na semana que vem ter um nono ciclo de pareamento, certo? Mas aí é com vocês. Tá bom? Porque de repente pode rolar aquele tesão de, não, vou marcar logo o nono, a gente já evoluir, porque tem mais coisa para explorar, vocês sabem disso. E eu estou muito feliz que a gente está evoluindo, está conseguindo matriciar isso de uma forma muito legal, muito lúdica, tá? Sem ficar pesado para todo mundo, né? Onde as pessoas vão compreendendo, se apropriando e compreendendo no tempo do seu tempo,
Aí, quando vocês fazem aqui, né, o Cypher, a roda, fazem a escuta empática, começam a se espelhar, vocês percebem que vocês estão fazendo isso naturalmente, organicamente. E aí vai aprendendo um com o outro. Isso também é o paradigma do Rê, você sabe, de aprendizagem. Enfim. Então, está sendo muito bacana. O nós só tem a agradecer, tá, gente? Então, é isso, queridos. E eu estou muito feliz que vocês estão realmente imbuídos, né? Abertos e imbuídos a fazer essa exploração. É isso? Então, uma boa noite. Fiquem bem, Boa tá? noite. E a gente vai se falando ali pelo nosso Telegram do Rê ou outros Telegrams por aí. Beijo no coração. Isso não aconteceria se não fosse o respeito que mantemos, né? Eu acho que isso é fundamental. Com certeza, querido. Valeu, gente. Obrigadão, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.